Olá, aqui é Aleco Santos da agência DCD e agora a gente vai ver o tutorial sobre os produtos da loja, que são os itens cadastrados, os livros e os números da revista do IHGB. Bom, a gente vai começar pelos produtos porque ele é basicamente a parte central da loja, né? Quando a gente entende a dinâmica dos produtos, como é que faz as edições, faz alterações dos livros e faz o controle de estoque, a gente já tem uma visão geral de como funciona a loja e aí já fica mais fácil para compreender o acompanhamento dos pedidos, assim como a alteração no caso das editoras e da categoria criada para os produtos. Então, a gente escolheu começar por ele até para facilitar a didática, apesar de ele ser aqui o segundo ícone. Mas vamos entrar aí, para a gente ver como é que faz. Nessa aula especificamente, a gente vai ver como é que faz para editar alguns dos itens, né? Em que campo a gente muda o que, e como é que a gente faz para entender essa dinâmica aqui dos pedidos, ou dos produtos, né? Para já dominar essa parte e aí o controle da loja já fazer mais sentido. Quando a gente clica aqui em produto, a gente vem para uma listagem geral, que tem os livros aqui da loja, né? A gente repara que tem uma pré-indicação aqui do principal em relação ao produto, que é o nome do livro, aqui no caso, né? O número do controle aqui do estoque, dos arquivos e mídia. Aqui temos o preço referente ao produto, a categoria do produto, né? As editoras, no caso a editora do livro, se tem algum comentário de algum cliente, se ele pertence a algum, se está em destaque, né? No caso o destaque ele leva o produto para o início da lista, então lá na frente na loja, se você marcar algum livro como destaque, ele vai ser o primeiro da lista e vai aparecer logo na primeira página. E aqui o estado de publicação do livro, assim como o número de identificação comum. Esse estado de publicação aqui, eu só gostaria de fazer um comentário porque, diferente de você excluir o item, quando você simplesmente despublica o item, ele some da loja, ou seja, não aparece lá mais para o cliente ver e poder comprar, mas ele mantém como cadastrado no sistema. Então, caso você queira apenas fazer o item sumir lá da loja, mas sabendo que no futuro próximo você pode querer fazer com que ele ainda volte à loja e apareça com os dados certinho, você não necessariamente precisa excluir ele, porque senão no futuro você vai precisar criar tudo de novo, né? Basta você despublicar que ele some e aí quando for da vontade você clica aqui em cima do ícone mesmo, já tem um atalho aqui, pode fazer por dentro do item, a gente vai ver daqui a pouco também, mas aqui já é um atalho, basta clicar que ele alterna entre esses dois estados aqui de publicado e não despublicado. Alguns dos itens, quando acionados para compra, eles já entram em estado de despublicado automaticamente se não houver estoque daquele livro no sistema. Caso tenha apenas um livro à venda e ele foi escolhido, entrou no carrinho de alguém, esse livro ele se autodespublica e não pode mais ser encontrado na parte da frente da loja. Se a compra for cancelada, ele volta a ser publicado e assim é feito o sistema. Mas vamos entrar aqui no item e ver como é que ele funciona, e até para saber onde é que a gente faz as alterações, as edições e tudo mais. Nota que aqui no meio, em cima da página, a gente tem alguns filtros que a gente pode fazer, filtrar por algum tipo de categoria, filtrar pelas editoras criadas. Isso facilita na hora de buscar algum livro específico, porque, enfim, né, tem mais de 20 páginas aqui de produtos. Se você for
buscar uma a uma pode consumir um pouco do seu tempo. Mas você pode não só usar o filtro, como a barra de busca em si. Aqui, por exemplo, temos um livro com umas palavras e eu vou usar a palavra castelo para filtrar, e aí eu vou encontrar esse livro, e se mais algum livro tiver a palavra castelo, ele vai ter numa lista, vai aparecer na lista também, mas aí vai ser uma lista bem menor e vai facilitar a minha busca. Vou colocar aqui o castelo e dar um enter. Aqui, ele já separou esse item, e enquanto tiver essa palavra aqui em cima com o filtro, nós vamos ter ele aqui destacado como resultado, né? Mas enfim, vamos ver como é que faz para editar os parâmetros dele, fazer uma mudança de algum elemento do livro, né? Entrando aqui, a gente vê que tem algumas abas internas, logo aqui em cima, e os campos específicos aqui do item cadastrado, né? Aqui em cima a gente já começa em informações de produto, mas tem todos esses aqui em cima, descrição, né? Onde a gente escreve o tipo de capa, né? Faz um comentário aqui sobre as características do produto, o estado do produto, e aqui onde a gente faz o controle de estoque, né? No caso, esse livro só tem um no IHGB, mas caso tenha mais de uma cópia, a gente faz aqui o controle direto nessa terceira aba. E aqui a gente faz as dimensões do produto, e é onde a gente escolhe a largura, a altura, o peso. Essa parte aqui é importante porque, como o livro ele vai ser enviado pelo correio, né, o próprio comprador e o administrador também vão ter uma ideia de quanto isso vai tomar das caixas lá do correio, assim como o peso que ele vai usar para você ter uma noção da cobrança que será feita em relação a esse produto, para fazer esse cálculo, né? Já tem aqui, já pode fazer a anotação na hora do cadastramento. Aqui a gente tem a imagem do produto, e normalmente a gente coloca uma foto da capa para ilustrar a venda, por isso que lá na frente, na página da livraria, você vê as fotinhas dos livros, né? Aqui que a gente faz o destacamento dessas capas. E no campo personalizado, a gente pode atribuir alguns campos para o item cadastrado, e normalmente a gente usa essa parte aqui para o autor do livro, que dessa forma a gente pode fazer uma classificação por autor lá na frente no site, na página do livro, né? Do item. Mas vamos ver aqui os pontos mais relevantes para o caso do IHGB, porque, como a gente pode perceber, tem muito mais campos do que a gente precisa utilizar para a venda, né? Para a circulação desses produtos nas vendas. Basicamente, o que a gente usa aqui nessa primeira tela é o título do livro, aqui nesse primeiro campo, né? E o estado de publicação, como a gente viu anteriormente na página de fora, aqui a gente publica ou publica, né? Essa parte aqui do apelido, ela se autocompleta baseado no título do livro. Então, ela inicialmente está em branco, mas depois que você salva pela primeira vez, ela puxa esse título para cá em forma de link, né? Esse vai ser o que vai gerar o link da página do livro, né? Ele vai decorrer do apelido do produto, vai sair daqui do apelido do produto. Caso você perceba que tem alguma coisa errada em relação ao link e queira fazer a alteração do link, né, do complemento do link, aqui você faz a modificação, pode importar se achar que estiver muito grande e agir dessa forma. No mais, a gente tem aqui o ISBN, né, o código do livro, a gente usa também quando há, né, o código no livro, porque às vezes não é o caso. Aqui a gente preenche com a editora,
a gente nota que quando você clica nesse campo, ele já abre uma lista com todas as editoras cadastradas no sistema. Caso não esteja aqui a editora do livro que você estiver cadastrando, mais tarde, num outro tutorial, a gente vai falar sobre como criar uma nova editora, mas é bem facinho, depois a gente vai ver como é completo. Mas se ele estiver aqui, basta escolher, que já foi, nesse caso, já foi escolher da editora VAC. E aqui a categoria do produto, né? No caso, a gente sempre coloca na categoria ponto de venda, né? Em todos os casos, de qualquer item. E esse aqui, como é um livro, a gente escolheu aqui a categoria livro, no qual ele faz parte, mas caso seja algum volume da revista IHGB, ele vai entrar como item aqui ao invés de livro. Mas aqui é livro, então vamos deixar aqui certinho. Essa parte aqui a gente não usa no caso da venda dos livros. E aqui a gente vai para o preço do livro em si. Essa parte aqui, normalmente, ela é mais do que a gente precisa, porque como não é cobrado um imposto em cima do item da loja, e sim mais posteriormente, no caso dos mecanismos de PagSeguro e tudo mais, aqui basicamente a gente pega o preço do livro, que aqui no caso é R$70, e preenche nos campos, em todos os campos do preço, para ele ficar com um preço certinho. Se ele tivesse algum tipo de desconto ou algum imposto em si, a gente usaria essas regrinhas aqui para fazer um balanceamento de preço. Mas como não é o caso da revista IHGB, quando for colocar o preço, preencher aqui no caso 70 em todos os campos, né? E aí você já vai ter o preço do livro. Bom, isso completa aqui essa primeira aba. Rapidamente vamos aqui para a segunda, onde a gente descreve as características do livro. Nesse caso aqui a gente está informando que a capa é flexível, né, com orelha, tem uma contagem de páginas e a data de publicação. A gente usa isso daqui como padrão, mas é basicamente o texto que você vai ler quando você entrar no livro, né, que fica logo abaixo ali do livro na loja. Aqui nessa terceira aba a gente faz o controle de estoque, né, e no caso aqui só tem um livro disponível e quando for feito a compra adicionado ele no carrinho, esse livro vai automaticamente sumir. Se caso você fizer aumentar esse número, ou caso tenha alguma outra cópia na instituição, quando for feito a compra de algum exemplar, esse número vai se auto-subtrair até virar um controle zero e aí ele se auto-despublica automaticamente. Aqui, nessa quarta aba, são as dimensões do produto, né? Então a gente tem aqui o comprimento, largura e altura, né? Nota que aqui a gente tem a medida já como centímetros, né? Então, quando a gente escreve aqui 30 centímetros e salva, ele autocompleta aqui com esse monte de zeros aqui no final. Porque, caso seja uma coisa muito exata, né, ele faz a diferenciação. Mas no caso é só você fazer a medição lá com a reguinha e com a balança no caso do peso, né, e colocar aqui as medidas certas, no caso 30 centímetros, 21,5 de largura, altura e tudo mais. E na parte de peso, aqui está em quilo, né, 1 quilo, 15 e tal. A gente fez lá pela balança e colocou aqui certinho. No caso da embalagem, vai ser sempre esse valor aqui, né, de 1 kg 0,02, que é o peso da embalagem do produto, que é importante saber na hora de
de fazer o empacotamento, você tem aí a medição do peso que conta no despacho do produto. Então aqui a gente já viu. Aqui é a imagem da capa, né, que a gente comentou anteriormente. Mas basicamente o que você vai precisar fazer, caso você queira fazer alguma edição aqui, é excluir aqui pelo xzinho, né? E se quiser fazer alguma modificação, botar uma nova imagem, descendo até aqui o final, né, que tem algumas especificações, caso você queira colocar em relação à imagem, mas descendo, aqui a gente pode marcar a opção Upload, e aí tendo a imagem, a foto do livro, né, do item no seu computador, a gente pode vir aqui nesse botão aqui embaixo do Upload de arquivo e procurar, né, no seu computador o arquivo que a gente quer usar para que funcione como capa desse item específico que a gente está fazendo aqui a edição. Então é só marcar aqui, subir a foto e no caso excluir a antiga, né, para não ficar a opção de duas capas lá na frente da loja. Facinho também, não tem muito mistério. E a gente só recomenda que não use imagens muito pesadas e de preferência seja no formato JPG, né, JPEG, como conhecido, porque além de ser mais leve e aí deixa a página mais rápida, né, se você colocar arquivos muito pesados, pode ocorrer alguma limitação do servidor que exige que o arquivo seja abaixo de tanto de tamanho tal, e aí você acaba não funcionando muito bem no sistema, né? A gente recomenda também que não use acentuação no nome do arquivo das imagens e também não use espaços, né? Aqui, como a gente pode ver, tem só números, hífen e letras minúsculas sem acento, né? Então, a gente recomenda esse formato para o nome de arquivo para não ter possíveis problemas de não aparição da capa lá na frente no início da página. E, por fim, aqui em campo personalizado, é o que a gente usa para o autor, né? No caso de uma edição, o que você vai precisar fazer é alterar, no caso esteja errado aqui o autor, só mudar o nome aqui do autor do produto, do livro. Mas, caso você queira botar um novo autor no novo item que você está cadastrando, é aqui que você vai fazer esse procedimento. A gente vai ver daqui a pouquinho, criando o item do zero, né? Bom, basicamente é isso que a gente precisa saber para editar algum livro, fazer o controle do produto, de todos os itens cadastrados já na loja do HGB. É essa a dinâmica dos produtos da loja. Aqui aqui em cima a gente tem os botões de salvar, né? Aqui você pode salvar e continuar na página onde você está editando, e aqui você vai salvar e vai voltar para a página da lista, né? A página anterior dos produtos. Cancelar, você não aciona as mudanças que você fez, né? E os demais você não vai usar. Bom, eu vou, para não correr o risco de sujar algum parâmetro que eu fiz aqui, que já estava certinho anteriormente, eu vou apenas cancelar mesmo, não vou salvar nada não. E aí a gente vai voltar à tela anterior com todos os itens aqui em lista. E isso conclui nosso tutorial sobre os produtos, né? Como editar e administrar os produtos da loja de HGB.